Muito bem, neste encontro vamos estudar as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Para quem já viu 6 hipóteses de suspensão, 11 de extinção, olhar agora 2 hipóteses de exclusão é uma molezinha, você há de convir. É uma molezinha. Isenção e anistia são as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Ambas, preste atenção, diz respeito ao fato de não se fazer o lançamento. Se do tributo, isenção. Se da penalidade, anistia, pronto. Ah, mas é só isso, Bob? É isso e mais alguns outros detalhezinhos que nós vamos olhar. Mas em tese é isso. Vamos ver o que o artigo 175 do CTN nos coloca com relação às hipóteses de exclusão. Vamos lá. Artigo 175 do CTN. Excluem o crédito tributário a isenção e a anistia. A isenção e a anistia. Ambas são o fato de não se fazer o lançamento. Se do tributo isenção, se da penalidade anistia. E cuidado, que o parágrafo único determina que a exclusão do crédito não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal. Cuidado! Cuidado, portanto. Então, uma mercadoria isenta do ICMS tem que ser acompanhada de nota fiscal, que as obrigações acessórias continuam normalmente. Muito bem. Voltando para mim, então, minha gente, é muito fácil. Ambas, isenção e anistia, são fato de não se fazer o lançamento. Mas agora, vamos olhar os detalhes a respeito de isenção e de anistia. Vamos começar com isenção, olhando uma figura que nos ajuda muito a entender o que é isenção. Vamos lá. Nós já sabemos que, ocorrendo o fato gerador, surge a obrigação tributária e o crédito tributário é constituído pelo lançamento. Maravilha. O que é a isenção? É o fato de não se fazer o lançamento, de não se constituir o crédito tributário. Observe um detalhe muito importante. A obrigação tributária permanece existindo normalmente, mas normalmente. Estão isentos do pagamento do IPVA os taxistas autônomos em um determinado estado. Eles têm a obrigação tributária relativa ao IPVA? Sem dúvida que sim. Só não é feito o lançamento e, portanto, não foi constituído o crédito tributário. Ok? Então, isto é isenção. Voltando para mim, nada mais do que isso. Portanto, o fato de não se fazer o lançamento do tributo. Regra geral por determinação legal, prevista na lei, embora saibamos que no caso do ICMS é estabelecida através de convênio entre os estados. Muito bem. Mas antes de olharmos os detalhes do CTN específicos a respeito de isenção, vamos olhar 2 questões, 2 decisões judiciais importantes dentro desse contexto. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal, STF, a jurisprudência lá em cima, faltando o azinho também ficou curto lá. A não incidência do tributo equivale a todas as situações de fato não contempladas pela regra jurídica da tributação e decorre de abrangência ditada pela própria norma. A isenção é a dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência de seu fato gerador. Constitui exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação. Então, observe que na não incidência não há tributação realmente. Ou seja, não ocorre fato gerador, não surge obrigação tributária. Na isenção surge isso tudo. Só não é feito o lançamento. E, finalmente, não cabe ao Poder Judiciário estender a isenção de modo a alcançar as operações não previstas pelo legislador.
tendo em vista que as razões e a oportunidade do ato de que decorra a isenção fiscal escapam ao seu controle. A Corte Constitucional, o Poder Judiciário, só pode atuar como legislador negativo, não, porém, como legislador positivo, criando isenções. Esse é um detalhe muito importante. Voltando para mim, além disso, nós já sabemos que a outorga de isenção tem que ser interpretada literalmente. Não cabe o Poder Judiciário estender a isenção por considerações de equidade e isonomia, absolutamente. Ok? Isso é a posição do próprio STF, como acabamos de ver. Maravilha. Mas nós precisamos saber mais detalhes sobre isenção. Continuando, né, na sequência do CTN. Vamos lá. Artigo 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, que especifica as condições, requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplique, sendo o caso o prazo de sua duração. Agora, cuidado. As isenções do ICMS são concedidas por deliberação entre os Estados e DF, conforme o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição, a linha G, não podendo ser concedidos por lei. Sabemos que há, portanto, esta exceção no caso do ICMS. Mas fora esta exceção do caso do ICMS, qualquer isenção só pode ser concedida por lei. Esse é um detalhe muito importante. A exceção, naturalmente, no caso do ICMS. Tanto hoje o artigo 176 não foi totalmente recepcionado em função desse detalhe no caso do ICMS. Certo? Muito bem, voltando para mim. Ô Boba, que história é essa isenção ainda quando prevista em contrato? Nós vamos ver daqui a pouco que a isenção pode ser concedida por prazo certo ou sob condição. Por exemplo, é dada uma isenção do IPTU para uma indústria se instalar no município, desde que ela só contrate trabalhadores braçais domiciliados no município. Pronto. Isso está em contrato. É dada a isenção, a lei concede isenção, mas é feito um contrato com a indústria. Então, ainda quando previsto em contrato, ainda assim depende de lei. Sempre. Salvo no caso do ICMS, que é por convênio. Ok? Muito bem. Mas tem mais detalhes para nós olharmos. Tem mais detalhes. Vamos lá. Observe que esse detalhe da necessidade da lei também está no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, que também traz a exceção relativa ao ICMS. Determina o artigo 150, parágrafo 6º, que qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, isenção, anistia, etc., relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual, municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo no disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que são as isenções do ICMS, que nós já sabemos, só podem ser concedidas através de convênios entre as diversas unidades da federação. Ok? Através da lei, baseado na forma regulada pela Lei Complementar 24. Então, minha gente, voltando a imagem para mim, cuidado. O benefício fiscal só pode ser concedido por lei que trate exclusivamente a isenção, que trate exclusivamente da isenção, ou, no máximo, de um outro assunto, mas relativo ao mesmo tributo. Então uma lei que trate de isenção do IPI pode tratar do salário do 13º salário do servidor público? Não pode. Tem que ser especificamente sobre isenção, ou, no máximo, de um outro assunto, mas relativo ao mesmo tributo, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Certo?
Mas tem mais detalhes. Boba, quantos detalhes sobre isenção? Muitos detalhes. Vamos lá. Artigo 68 da Constituição Federal. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Maravilha. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Então é importante lembrar que a delegação ao presidente da República se dará por forma de resolução do Congresso Nacional. Diante disso, o STF determina que a delegação concessão de isenção por lei delegada. A delegação só pode se dar mediante resolução, que é o instrumento exigido pelo dispositivo constitucional que acabamos de ver, que constitui um meio formalmente idôneo para consubstanciar em nosso sistema constitucional o ato de outorga parlamentar de funções normativas ao Poder Executivo, não podendo estar prevista em lei ordinária. Então, observe que a autorização para que o Poder Executivo faça uma lei delegada, elabore uma lei delegada, não pode estar prevista em lei ordinária, tem que estar prevista em resolução do Congresso Nacional. Vitor, volta o slide para nós, por favor, que vejam no artigo 68, parágrafo 2º, a forma estabelecida pela própria Constituição para delegar essa capacidade ao Poder Executivo de elaborar determinada lei. Voltando a imagem para mim, olha só, minha gente. Então, na verdade, quando o artigo 150, parágrafo 6º, fala em lei específica, essa lei pode ser lei delegada, medida provisória, lei complementar ou lei ordinária. As 4 normas que podem instituir isenções. Mas lei delegada desde que é autorizado por resolução do Congresso Nacional, já vimos, e não pela própria lei ordinária. Certo? Muito bem, mas tem mais detalhes, Borba? Tem mais detalhes sobre isenção. Borba, você falou que eram 2 hipóteses, mas também tem assunto adoidado, muitos detalhes. Vamos lá. Observe que o parágrafo único do artigo 176 determina que a isenção pode ser restrita a determinada região da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Esse é um detalhe importante. Lembrando sempre, está aí o Borbinha, que no caso da moratória, de acordo com o artigo 152, parágrafo único, esse benefício moratória pode ser circunscrito tanto a determinada região, quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Já no caso da isenção, e nós vamos ver também no caso da anistia, só é permitido pelo CTN que seja circunscrita a determinada região do território da entidade tributante. Então, voltando a imagem para mim, cuidado, isenção e anistia, conforme nós vamos ver, de acordo com o CTN, pode ser circunscrita a determinada região da entidade tributante. No entanto, no caso da moratória, de acordo com o artigo 152, parágrafo único, ela pode ser circunscrita tanto a determinada região, quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Então, detalhes importantes sobre isenção. Mas não são os únicos, não. Mas, bom, você vai colocar mais detalhes sobre isenção? Sim, sem dúvida que sim. Só que isso nós vamos fazer no próximo encontro nosso. Vamos conversar mais detalhes sobre isenção e olhar a segunda hipótese de exclusão, que é a anistia. Até lá.